Existe algo acontecendo na sua vida neste exato momento. Algo silencioso. Algo quase invisível. Algo que não faz barulho. Não deixa marcas aparentes. Não chama atenção. Mas está agindo todos os dias. E o mais assustador é que você pode estar convivendo com isso há anos sem perceber. Porque aquilo que destrói uma pessoa raramente chega de uma vez. Não acontece em um único dia. Não surge como uma grande tragédia. Na maioria das vezes, acontece aos poucos. Pequenas rachaduras, pequenas concessões, pequenos hábitos, pequenas escolhas. Até que um dia você olha para si mesmo e percebe que algo mudou. Sua energia já não é a mesma. Sua motivação desapareceu. Sua confiança diminuiu. Seu entusiasmo sumiu. E você nem consegue explicar exatamente quando isso aconteceu. Agora presta atenção, porque o que está quebrando você talvez não seja aquilo que imagina. Talvez não seja o trabalho. Talvez não sejam os problemas. Talvez não sejam as dificuldades. Talvez seja algo muito mais próximo. Muito mais silencioso. Muito mais perigoso. Imagine uma pedra enorme sendo atingida por uma gota de água. Uma única gota não faz diferença. 2 gotas também não. Nem 100, nem 1000. Mas depois de anos, a pedra muda de forma. É exatamente assim que muitas pessoas são destruídas. Não por grandes eventos, mas por pequenas repetições, pequenas atitudes negativas, pequenos pensamentos limitantes, pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que se acumulam diariamente. E tudo aquilo que se acumula durante anos cria consequências. Mesmo quando você não percebe, existe uma pergunta importante. O que você está repetindo todos os dias? Porque a verdade é simples. Sua vida não é construída por aquilo que você faz ocasionalmente. Ela é construída por aquilo que você repete. E talvez isso seja desconfortável de ouvir. Porque significa que o futuro não está escondido. Ele está sendo criado agora. Nos seus hábitos. Nas suas escolhas. Nas suas rotinas. Se você repete distrações diariamente, está construindo distração. Se repete procrastinação diariamente, está construindo procrastinação. Se repete negligência consigo mesmo diariamente, está construindo uma vida baseada em negligência. A questão não é o que acontece hoje. A questão é o que acontece todos os dias. Agora observa uma coisa. Você já percebeu como muitas pessoas estão constantemente cansadas? Mesmo quando dormem, mesmo quando descansam, mesmo quando não fizeram esforço físico intenso. Porque existe um tipo de desgaste que não acontece no corpo, acontece na mente. É o desgaste causado pelo excesso de estímulos, pelas preocupações constantes, pela comparação contínua, pela necessidade de estar conectado o tempo inteiro. Sua mente nunca descansa, nunca silencia, nunca desacelera. E aos poucos isso começa a cobrar um preço invisível, mas extremamente real. Talvez uma das coisas que mais esteja quebrando as pessoas atualmente seja a perda da atenção, porque atenção é vida. Aquilo que recebe sua atenção recebe sua energia, e aquilo que recebe sua energia cresce. Mas hoje a atenção se tornou um recurso disputado. Todos querem alguns segundos da sua mente. Todos querem capturar seu foco. Todos querem ocupar seu pensamento. E sem perceber, você entrega sua atenção para tudo, menos para aquilo que realmente importa, menos para seus objetivos, menos para seus sonhos, menos para sua evolução. E então surge uma sensação estranha, a sensação de estar ocupado o tempo inteiro, mas não avançar. Existe uma diferença enorme entre descanso e distração. Descanso recupera, distração apenas ocupa. Mas muitas pessoas confundem os dois. Elas acreditam que estão relaxando, quando na verdade estão apenas fugindo. Fugindo das próprias responsabilidades, das decisões difíceis, das mudanças necessárias. E quanto mais tempo passam fugindo, mais difícil se torna enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Porque problemas ignorados raramente desaparecem. Eles crescem. Agora vem uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. Nem tudo aquilo que está quebrando você vem de fora. Parte disso vem de dentro. Da forma como você fala consigo mesmo. Da forma como se enxerga. Da forma como interpreta seus erros.
Muitas pessoas vivem com um crítico interno constante, uma voz que repete: você não consegue, você não é suficiente, não adianta tentar, já é tarde demais. E quanto mais essa voz se repete, mais ela parece verdade. Mas não é verdade, é apenas repetição, e repetições criam crenças, mesmo quando são falsas. Existe algo que acontece quando você ignora constantemente aquilo que sente, quando ignora seus limites, quando ignora seus sonhos, quando ignora suas necessidades. Você começa a se desconectar de si mesmo, e uma pessoa desconectada de si mesma perde direção, perde clareza, perde propósito. Ela continua funcionando, continua existindo, mas deixa de viver plenamente. E esse vazio não aparece imediatamente, ele cresce lentamente, silenciosamente, até se tornar impossível ignorar. Mas existe uma boa notícia: aquilo que foi construído lentamente também pode ser reconstruído lentamente. O primeiro passo não é mudar tudo, é perceber. Porque consciência é o início de qualquer transformação. Você não consegue corrigir aquilo que não enxerga, não consegue mudar aquilo que não reconhece. Por isso tantas pessoas permanecem presas, porque nunca param para observar, nunca param para refletir, nunca param para perguntar: o que está me destruindo aos poucos? Essa pergunta muda vidas. Muitas pessoas têm medo da responsabilidade, mas existe algo interessante: a mesma responsabilidade que assusta também liberta. Porque quando você percebe que alguns problemas foram construídos pelos seus hábitos, também percebe que novos hábitos podem construir soluções. Isso devolve poder, devolve controle, devolve possibilidade. Você deixa de ser apenas vítima das circunstâncias e passa a ser participante ativo da própria transformação. Talvez este vídeo esteja servindo como um espelho. Talvez algumas coisas que você ouviu aqui tenham incomodado. E isso é bom, porque aquilo que incomoda muitas vezes aponta para algo que precisa ser observado. Talvez você esteja percebendo hábitos que ignorava. Talvez esteja percebendo padrões que repetia sem pensar. Talvez esteja percebendo distrações que consumiam seu tempo. Tudo isso é parte do despertar. E despertar nem sempre é confortável, mas é necessário. Agora imagine duas versões de você. A primeira continua exatamente como está. Mesmos hábitos, mesmas distrações, mesmas desculpas, mesmos padrões. A segunda começa a fazer pequenas mudanças, pequenas correções, pequenas melhorias diárias. Qual dessas versões terá uma vida diferente daqui a 5 anos? A resposta parece óbvia, mas existe algo ainda mais importante. As duas versões estão sendo criadas neste exato momento, pelas escolhas que você faz diariamente, pelas ações que repete diariamente, pelos pensamentos que alimenta diariamente. Seu futuro não está chegando, ele está sendo construído. Agora, neste instante. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. Aquilo que destrói uma pessoa raramente aparece de forma dramática. Normalmente surge em silêncio, nas distrações constantes, nos hábitos repetidos, nas crenças limitantes, na falta de consciência. Mas existe uma boa notícia: se algo pode quebrar você aos poucos, algo também pode fortalecer você aos poucos. Pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenas mudanças, pequenos passos. Tudo começa pequeno, inclusive as grandes transformações. Agora me responde uma coisa: o que você percebeu que está te desgastando em silêncio? Comenta aqui embaixo. Eu percebi. Quero ver quem teve coragem de olhar para a própria realidade. Se inscreve no canal para mais conteúdos que despertam aquilo que a maioria passa a vida inteira sem perceber. E deixa o like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar em outras pessoas que talvez estejam sendo quebradas aos poucos, sem sequer notar. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque aquilo que está destruindo você em silêncio continuará crescendo, até o dia em que você decidir enxergar e mudar.